Bom dia, mães que oram. Estamos aqui no nosso dia de jejum coletivo e eu tenho certeza que Deus falará no seu coração. Deus tem uma palavra, o Espírito Santo tem uma palavra para te renovar. Hoje nós vamos jejuar pelo nosso território. Vamos jejuar pelo nosso território. Você tem um território, mãe, nós temos um território. Você, mulher, tem um território que Deus te deu. E o inimigo, nós vamos ver aqui, o inimigo, o diabo, ele deseja o nosso território, seu território, meu território. E nós vamos aprender isso juntas aqui. Deus tem me falado muito a respeito disso. A respeito de território, o território da sua casa, dos seus filhos, da sua posição que você tem, que Deus tem para você. Então, bom dia, e eu tenho certeza que Deus falará nos nossos corações, Deus vai ministrar, o Espírito Santo quer falar conosco, quer renovar a nossa fé nesse dia, quer nos renovar a nossa mente. Nós estamos no segundo dia de uma nova semana e quantas coisas Deus pode fazer na sua vida, nas nossas vidas, na vida da nossa família, nessa semana, porque Ele deseja realizar. Amém? Bom dia para todas que têm entrado. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Tem muitas aqui que são novas, perguntando como que funciona o nosso jejum. Desde o início do ano, nós iniciamos o jejum coletivo. A gente tem um estudo aqui no link da biografia. Nós temos aquela árvore de links, né? Você vai ali e tem um estudo especialmente explicando o porquê que nós jejuamos, o que é jejum, o jejum bíblico. Então, todas as segundas-feiras, bom dia, Ana Paula, todas as segundas-feiras nós fazemos o jejum coletivo e ali nesse estudo explica o que é o jejum coletivo, né? Porque você pode estar se perguntando, mas Jesus diz que quando nós jejuarmos nós temos que entrar dentro do quarto e as pessoas não devem ficar sabendo a respeito do nosso jejum. Sim, existe esse tipo de jejum, mas também tem o jejum coletivo na Bíblia e nós explicamos nesse estudo exatamente sobre esses tipos de jejum que tem. E Jesus disse para os discípulos, quando jejuares, significa que ele requer de nós o jejum. E nós precisamos, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. O jejum é uma arma poderosa que nós podemos usar, é uma arma espiritual que tem muitos benefícios. E Jesus, quando estava ali, expulsando o demônio, os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus disse a eles, certas espécies de demônios somente podemos repreender com jejum e oração. Existem demônios que agem às vezes no reino espiritual, tentando destruir a sua vida, porque essa é a realidade. Quando nós lemos a Bíblia, nós aqui, mães que oram, nós lemos a Bíblia todos os dias, nós temos esse discernimento, nós estamos em uma batalha espiritual. A Bíblia nos fala sobre essa batalha e existem certas espécies de demônios, de inimigo que nós só vencemos pelo jejum e a oração, e o diabo sabe disso, por isso que ele impede essa geração de hoje de jejuar. Mas jejum é uma arma poderosa que nós temos que usar para vencer batalhas espirituais. O jejum, ele é poderoso. Aquelas que têm iniciado o jejum desde o início do ano, sabe o que eu estou falando, têm recebido de Deus, têm conseguido vencer batalhas e nós sabemos hoje a importância que tem de jejuar. Então, nós aqui do Mães que Oram, nós jejuamos sempre. E nós aqui no jejum coletivo, nós jejuamos todas as segundas-feiras, cada segunda-feira, nós jejuamos por um motivo diferente e nós jejuamos juntas e Deus tem nos dado vitória sobre as nossas batalhas. Aquelas que têm participado do jejum pode colocar aí, eu tenho vencido batalhas, nós temos vencido.
nós temos vencido através do jejum e da oração. E hoje nós vamos falar a respeito de territórios. Deus deu um território para você. As guerras que aconteciam ali no Velho Testamento eram para conquistar territórios. Deus tem territórios para nós, Deus tem terras para nós, lugares para nós. E Deus tem lugares também no reino espiritual, níveis que nós temos que atingir. Você que é mãe, os seus filhos é um território que Deus te deu. E por isso que nós temos que ali conquistar o nosso território e não deixar que o inimigo vença e roube o nosso território. Né? Você que é esposa, o seu casamento ele é um território. Você que tem empresa, sua empresa é um território. A sua casa é um território. E saiba que o diabo, ele está atrás do seu território. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. O texto que eu vou ler hoje está no capítulo 8 de Lucas, versículos 33 a 39. E eu vou falar contar um pouquinho aqui a respeito da minha vida, do testemunho que eu tenho, para você ficar sabendo que o diabo, sim, está atrás do nosso território, dos nossos territórios. Território que Deus já deu para você. Deus já deu para você, é seu, a autoridade está nas suas mãos. E Lucas, eu sempre leio a versão nova Bíblia Viva. Você que sabe que tem uma mãe, que tem uma mulher precisando de ouvir a palavra de Deus, precisando de renovo. Você que sabe que tem uma mãe desanimada, cansada, uma mulher cansada, envie essa mensagem para ela, convide ela para estar aqui essa manhã conosco. No capítulo 8, versículos 33 de Lucas, livro de Lucas, capítulo 8, versículos 33 a 39. Enquanto eu estiver lendo, eu vou deixar aqui os comentários. Aí depois, na hora que eu entrar na palavra, eu vou retirar os comentários. Aí vocês podem ir falando bom dia. Então, eu vou colocar aqui. Bom dia, Irene. Bom dia, Erliene, Paula. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos aqui firmes no jejum, né? Todas as segundas-feiras. E a semana começa diferente, né, gente? Ela começa diferente, começa poderosa, como que é bom. Como nossas manhãs têm sido com Bíblia todo dia, né? Nós já saímos daqui com Bíblia todo dia, já com a palavra de Deus no nosso coração para poder praticar no dia. E as segundas-feiras, nós saímos dessa segunda-feira aqui, dessa live também, com o nosso coração renovado, com a nossa mente renovada. Bom dia, Tati. Então vamos ler. Lucas, capítulo 8, versículos 33 ao 39. Então os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, que imediatamente se jogaram por um despenhadeiro abaixo em direção ao lago, onde todos se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima, espalhando a notícia enquanto corriam pelo campo. Logo, uma multidão saiu para ver com os próprios olhos o que havia acontecido. E viram um homem que tinha estado endemoniado, sentado calmamente aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A multidão toda ficou com medo. Então, aqueles que haviam visto isso acontecer contavam com um homem possesso de demônio tinha sido liberto. E todo mundo pediu a Jesus que fosse embora e os deixassem em paz, pois uma onda de grande medo tinha tomado conta deles. Então, ele voltou ao barco e partiu atravessando outra vez o lago. O homem que tinha estado possesso de demônio pediu para ir também, mas Jesus não deixou. Volte para sua família, disse-lhe, e conte-lhes que coisa maravilhosa Deus fez. Então o homem foi pela cidade inteira, contando a todos os que Jesus havia feito a ele. Aqui, no versículo... Deixa eu colocar aqui...
Havia uma grande manada de porcos comendo. Vamos ler um pouquinho mais para cima. Vamos começar a ler do 27. Quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio ao encontro. Estava demoniado havia muito tempo. Sem casa e sem roupa, vivia no cemitério entre os sepulcros. Logo que viu Jesus, deu um grito e caiu aos pés e disse em alta voz: Que quer comigo, Jesus? Que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por favor, eu suplico, não me atormente, pois Jesus já havia ordenado ao demônio que saísse dele. Este muitas vezes havia dominado o homem de tal modo que, mesmo quando preso com correntes nos pés e nas mãos aos cuidados de guardas, logo arrebentava tudo e corria para o deserto, inteiramente dominado pelo demônio. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. Legião, respondeu ele, porque o homem estava dominado por muitos demônios e imploraram para que não mandassem para o abismo. Ali perto havia uma grande manada de porcos comendo na encosta da colina, e os demônios rogavam-lhe que os deixasse entrar nos porcos, e Jesus lhes deu a permissão. Então os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, que imediatamente se jogaram por um despenhadeiro abaixo em direção ao lago, onde todos se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima, espalhando a notícia enquanto corriam pelo campo. Logo, uma multidão saiu para ver com os próprios olhos o que havia acontecido, e viram um homem que tinha estado endemoniado, sendo calmamente sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A multidão toda ficou com medo. Então aqueles que haviam visto isso acontecer contavam com um homem possesso de demônio tinha sido libertado, e todo mundo pediu a Jesus que fosse embora e os deixasse em paz, pois uma onda de grande medo tinha tomado conta deles. Então ele voltou ao barco e partiu, atravessando outra vez o lago. O homem que tinha estado possesso de demônio pediu para ir também, mas Jesus não deixou. Volte para sua família, disse-lhe a ele, e conte-lhes que coisa maravilhosa Deus fez com você. Então o homem foi pela cidade, contando a todos o que Jesus havia feito por ele. Olha que interessante. Jesus, quando a gente olha assim o contexto dessa... Deixa eu tirar aqui agora os comentários. É muito poderosa essa passagem. Jesus, ele tinha acabado de enfrentar ali a tempestade. Ele passa por aquela cidade, né? A cidade de Gadarena. E tinha aquele homem endemoniado. E ele estava endemoniado não só por um demônio apenas, mas por uma legião de demônios. Legião de demônios. Aquele homem era atormentado por uma legião de demônios. E na hora que ele passa, na hora que Jesus passa, aqueles demônios começam a conversar com Jesus, e a presença de Jesus começa a atormentar ainda mais esses demônios. E ele fala assim, nós podemos sair. Jesus expulsa os demônios e eles falam assim, eu posso sair desse homem, mas mande-nos para a manada de porcos. Nós queremos ainda continuar nesse território. Nós queremos ainda ficar aqui. Mande-nos para uma manada de porco, porque eles queriam ficar ali. E eu quero contar para vocês, quando a gente pensa, né, que esses demônios estavam atormentando aquele homem, mas que ele não se importava, os demônios não se importavam muito com o que aquele homem fazia, mas eles queriam ficar naquele lugar. Eles não queriam ir para o lugar deles, que é para o inferno mesmo. E eu tenho 30 anos de casada, eu quero contar algo pra vocês. Eu tenho 30 anos de casada e eu casei muito nova. Eu tinha 16 anos. Eu tinha 15 anos de idade, sempre foi eu e a minha mãe. Meu pai, aquelas que não sabem ainda muito da minha história, mas meu pai era alcoólatra, um querido, ele era uma pessoa doente.
E então a gente nunca teve assim uma casa, né? A gente morava com a minha mãe, meu pai sempre estava em um hospital e outro hospital. E nós fomos morar com os meus avós maternos. Eu estava na idade de 5 anos. E ali eu vivi, né, dentro da casa dos meus avós e a minha mãe também, até eu me casar. Então eu casei com a idade de 16 anos, conheci meu marido, eu tinha 15 anos. Então eu era muito novinha, eu era apenas uma adolescente ainda. Imagine o seu filho aí, a sua filha, né, casando com 16 anos. E eu sei que Deus me deu, né, o marido certo. E a minha mãe, ela sempre foi muito, pelo que ela tinha sofrido na vida dela, pelo que ela tinha passado na vida dela, ela sempre foi muito preocupada, muito possessiva comigo. Então, no início do casamento eu tive um pouquinho de divergência. O meu marido, ele é um homem de Deus, mas tem uma personalidade muito forte. E eu, apenas uma menina, eu ficava ali no meio dos dois, né, lutando ia para quem ia me aconselhar, quem ia fazer. Então eu saí da casa da minha mãe até mesmo para eu poder namorar. Minha mãe não deixava eu namorar, minha mãe não deixava eu sair para canto nenhum. Ela tinha esses traumas, né, na vida dela, né? Para quem não conhece a minha mãe mora comigo até hoje e é uma mulher de Deus. E nessa minha história, eu tô contando a minha história para vocês porque e não estou aqui para reclamar da minha história, mas para contar sobre territórios. Então eu me casei muito novinha, casei com 16 anos e eu vim para os Estados Unidos. Eu estava no Brasil, eu sou americana, vim para os Estados Unidos. Quando eu cheguei ali, eu quero falar que nesses 30 anos eu nunca morei só eu e o meu marido, nunca. E eu tinha aquele sonho de menina, que era ter uma casa, que ia ter as minhas coisinhas, né? Eu sonhava em casar e sonhava em ter a minha casa. E sempre, quando eu mudei para os Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, quando você começa a vida, você sempre compartilha a casa onde você mora, né, com alguma pessoa que paga ali, ajuda você a pagar o aluguel. Aqui é muito comum isso. Então, a gente morou com um primo um tempo, depois nós mudamos dessa casa, fomos para morar em outra casa, e os irmãos do meu marido, que são os meus cunhados, vieram também para passar férias. Acabaram que eles moraram com a gente durante 5, 6 anos. Então eu sempre compartilhei a minha casa. E nunca tive assim, eu acho que é porque tem tantas pessoas, né, tantas mulheres que sonham em trabalhar fora, em ter, né, e eu trabalhei fora desde muito cedo, né, eu entrei para o mercado financeiro e comecei a trabalhar fora. Então o meu sonho era o contrário, era realmente ser uma dona de casa. E aqui, né, nos Estados Unidos é muito difícil somente o marido trabalhar fora e sustentar a casa. Então eu comecei a trabalhar e aí fui estudando e fui trabalhando e fui fazendo a minha carreira e sempre morando com alguém na minha casa. Quando nós fomos embora para o Brasil, eu sou filha única, a minha mãe fica doente e eu tive que cuidar dela, né, como eu cuido até hoje, e a minha mãe veio morar conosco. Então depois dos meus cunhados, que foram 5 anos, foram vários anos morando conosco, nós fomos pro Brasil e a minha mãe veio morar conosco. Então tem anos e anos que a minha mãe mora conosco. Então a minha casa sempre, durante esses 30 anos de casado, eu sempre compartilhei a minha casa. Eu nunca tive um momento que foi assim, eu e meu marido. E o que eu quero dizer com isso? Mas só que nesse tempo de todos os anos que eu morei, assim, compartilhei a minha casa, eu não compartilhei somente a pessoa morar comigo, mas eu compartilhei a minha autoridade dentro da minha casa. E eu quero explicar para vocês isso. O tanto que isso é importante. Às vezes parece algo tão bobo, mas é tão importante isso. Você saber, mulher, você saber, mãe, que o território da sua casa, ele é seu. Foi Deus que deu para você. Ele não deu para outra pessoa, ele não deu para sua mãe, ele não deu
nem mesmo para o seu marido. O seu marido, ele tem o papel fundamental dentro da casa, mas você tem o seu papel dentro da sua casa. E nesse meio tempo eu morei com pessoas que têm a personalidade muito forte, que é o meu marido. Nesse tempo também tinha minha cunhada, que tem a personalidade muito forte, e a minha mãe, que tem a personalidade fortíssima. E eu sempre fui uma pessoa assim muito da paz, não sou perfeita, né, mas muito assim, muito tranquila, e eu sempre evitei confrontos, evitei confusão, evitei brigas. Então eu deixava as pessoas, todas essas pessoas, a entrarem no meu território, um território que era meu. Então a primeira vez que eu lembro assim, eu estava arrumando a casa e eu comprei um sabão, e é muito importante isso que eu tô contando pra vocês. Eu comprei um saleiro, assim, pimenta e sal de um porquinho. Ele era igualzinho assim, um porquinho. Ele era um porquinho, em formato de porquinho, sabe? E eu gostava daquilo, eu gostei daquele saleiro. E quando eu cheguei em casa, e eu quero falar que todas essas pessoas, que seja minha mãe, que seja meu marido, que seja minha cunhada, aquelas pessoas que compartilharam comigo, a autoridade foi eu que dei para essas pessoas. A culpa que eu tô falando de eu não ter tido autoridade sobre o meu lar, sobre o meu território, não é dessas pessoas, mas sim minha. E só hoje, depois de 30 anos, foi que eu percebi isso. Então, eu comprei esse porquinho na minha casa e a minha cunhada chega e fala assim: nossa, que coisa feia. Isso tem anos que aconteceu isso. Ela falou assim: nossa, muito feio isso. Aí meu marido começou a falar: é mesmo, nossa, que coisa feia isso. Gente, e pegaram e jogaram aquele porquinho do saleiro fora. E ali, se eu fosse comprar um quadro, se eu fosse comprar, sabe essas coisinhas que a gente compra para casa? Sempre eu comecei é feio, eu vou deixar eles escolher. É feio, eu vou deixar eles fazerem. Não, o meu gosto não é tão bom. Não, e o meu marido sempre gostou de decoração, de casa. E a minha mãe, por sua vez, que nunca que teve, né, que morou com a mãe, com os meus avós, ela sempre, desde quando mora comigo, que já tem anos, ela começa a trocar as coisas de lugar, às vezes assim, isso aqui não pode ficar aqui, isso aqui não pode ficar aqui. Então sempre foi assim. E para eu não ter confusão, e eu quero falar para vocês, uma coisa é você se submeter à missão do seu marido, você ser uma mulher submissa. Outra coisa é você dar para ele aquilo que é seu, que é do seu território. Uma coisa é você obedecer a sua mãe, obedecer os seus pais e honrar os seus pais. Eu honro muito a minha mãe, né? Todos sabem aqui que eu cuido sempre dela. Outra coisa é você dar para sua mãe o seu território e a sua autoridade. Uma coisa é você amar os seus filhos, é você querer o bem dos seus filhos, é você... Outra coisa é você dar a sua autoridade, a autoridade que Deus colocou nas suas mãos para os seus filhos. Eu estou falando aqui de territórios, eu estou falando aqui de autoridade que Deus deu a você. A casa que eu moro é a minha mãe que mora comigo. Eu não tenho nada a ver com a história que Deus escreveu para minha mãe, como eu não, né? A gente tem que cuidar da nossa história com Deus. Eu tenho que fazer o meu papel de filho. Mas eu demorei eu vou fazer 46 anos esse ano. Eu demorei 46 anos para eu poder perceber o território que Deus tinha dado para mim e tomar posse do meu território. E Satanás, ele não aparece de forma que você vai perceber que ele está ali, a não ser aqui. Ele já tinha tomado conta tanto do território daquele homem, ele já tinha tomado conta tanto daquele homem, que todos perceberam. E Satanás, ele vai fazendo isso, ele vai tomando conta do seu território aqui, ele vai tomando conta do seu território ali. Na hora que você vê, você está numa situação descontrolável, como aconteceu comigo, todos dentro do meu território, e eu sem saber o que fazer. Eu falei assim, gente, e aí, eu nunca fui
para vocês terem uma ideia, eu vou passar vergonha alheia aqui, né? Mas eu vou passar vergonha aqui com vocês. Mas durante todos esses anos, foi raramente as vezes que eu fui num supermercado sozinha. Por quê? Sempre o meu marido ia junto. E quando eu chegava no supermercado, eu tô contando detalhes para vocês perceber que são coisas imperceptíveis, que às vezes pode levar uma vida para você ter o posicionamento que Deus deseja que você tenha. Os demônios, eles falaram aqui, peraí, pode me repreender, me mande embora, mas eu quero ficar aqui nos porcos, eu quero ficar aqui nesse lugar, eu quero ficar nesse território. Porque territórios são importantes. O território que Deus deu para você ou dos seus filhos, ele é importante você tomar o seu lugar. O território da sua casa, a administração da sua casa, a administração das suas emoções, a administração dos seus pensamentos, ela é importante. Eu vou falar a importância que isso tem, por isso que eu estou contando essa história para vocês, esse testemunho para vocês. E então, sempre eu ia no supermercado, nesses anos todos, o meu marido ia junto. Aí eu falava assim, eu não sei comprar carne direito. Eu não sei escolher a carne, comprar carne. Então ele sempre ia para comprar carne, mas acabava que ele comprava todas as coisas. E eu ficava ali no carrinho, né, levando o carrinho e ele colocando as coisas. Justamente por ele ter a personalidade mais forte. E eu estou falando, não é culpa dele, é culpa minha, que dei esse território para ele. A minha mãe, ela é uma pessoa, né, tem a personalidade forte também, então ela chegava e falava, então e eu sou filha, então se você chegasse na minha casa aqui, você falaria assim, não, era eu que moro com ela, mas na verdade não, é ela que mora comigo. Então às vezes eu mudava alguma coisinha de lugar, tem que ficar aqui para ficar mais fácil. E aí eu comecei a deixar as minhas coisas. Eu gosto muito desses quadrinhos, assim, dessas coisas. E aí, às vezes meu marido não gosta muito, achava meio assim, porque ele gosta muito de decoração, então eu dava uma opinião, eu deixava de comprar. Então a minha casa, ela sempre foi uma casa, vamos dizer assim, masculinizada. Por quê? Porque essas coisinhas que nós gostamos, eu fui deixando passar. E depois eu tive homens. Então na minha casa eu tenho 2 meninos, e essas delicadezas eu fui deixando passar. Eu fui dando a minha autoridade para o outro. Eu fui deixando as pessoas tomarem conta do meu território, do território que é meu. E às vezes, para eu não ter confronto com a minha mãe, eu vou deixar isso para lá. E aí eu vi que estava ficando tão sério que eu não tinha mais... não é nem somente autoridade, não. Eu já não tinha mais gosto, eu já não tinha mais opinião, eu já não tinha mais... Por quê? Porque é isso que Satanás quer. Ele quer retirar a sua identidade, aquilo que você é. E aí você começa a ter tantos problemas e ficar tão perdida no meio dos seus filhos, do seu casamento, no meio dos problemas da sua família, que você começa a não se encontrar mais, você não saber quem você é mais. E eu cheguei nesse ponto de não saber quem eu sou aqui, quem eu sou na minha casa, quem que sou eu aqui. E quando foi essa semana, sempre nos 30 anos de casado, né? Às vezes você quer fazer uma viagem, às vezes você quer sempre sair para jantar. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Nesses 30 anos de casado, eu vou celebrar aquilo que realmente eu quis ser, aquilo que realmente eu sou. E eu comprei coisas tão detalhes dentro da minha casa, coisas que eu quis comprar há tantos anos, e eu falei assim, eu vou celebrar os meus 30 anos de casado. E aí os meninos vieram e falaram assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ir ali, vou comprar algumas coisinhas. Comprei coisinhas assim, baratas, coisas bobas que eu amo, que eu sempre quis ter, que eu sempre quis. E como que isso fez eu enxergar que o território da minha casa é meu, que o território da minha casa é meu. Quantos anos Satanás roubou de mim, eu dando a minha autoridade para outra pessoa. E eu quero deixar bem claro para você, a culpa não é dessas pessoas que eu citei aqui, a culpa é minha de ter deixado o território
para outra pessoa. Eu vou te falar, mãe, o território é seu. Eu vou te falar, mulher, o território é seu. O território Deus te deu, você tem valor. Quando Jesus fala, amai o seu próximo como a ti mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito dada, muito preocupada com a minha família, com todos, se minha mãe tá bem, se meu marido tá bem, se os meus filhos estão bem. E eu deixei a minha vontade sempre ser a vontade do outro. E nós mães, nós temos essa tendência de cuidar tanto de... Só que hoje, né, quando foi esse ano, eu tive que tomar remédio de depressão ano passado, eu comecei a me sentir, graças a Deus, né, foi só por um período, eu depois comecei a mudar tantas coisas na minha vida, comecei a mudar minha mente, comecei a, né, foi que eu fiz assim várias séries e depois consegui não tomar o remédio por muito tempo, né, todas sabem aqui, eu vou muito no natural, nos chás, e comecei a fazer isso e comecei a me perceber. Foi quando eu fiz a conferência Mães que Oram, que eu fiz um grande spa, né? Quem foi na conferência Mães que Oram no ano de 2019 sabe que ali foi um grande spa. Por quê? Porque primeiro você deve cuidar do seu coração, mãe. E como que nesses 30 anos de casada eu vi e eu percebi, eu falei assim, gente, esse território da minha casa é meu. Enquanto muitas mulheres sonhavam, né, de trabalhar fora, eu sempre fui muito boa profissional, sempre em todos os... sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em banco, eu gostava do meu trabalho, só que eu sonhava em ser dona de casa. Aí eu falava assim, gente, por que eu tenho esse sonho de ser dona de casa, de ficar em casa, de levar o filho para a escola, de trazer, enquanto todas as mulheres, né, tem sonho assim. Mas é porque Deus falou comigo, não adianta você ganhar territórios, né, você ser bem sucedida longe da sua casa, sendo que você não tomou posse do território que é a sua casa, que é o seu lar. E você tem que posicionar diante disso. E você tem que posicionar diante disso. Quando nós lemos aí, nós temos estudado o livro de Esther, e é interessante que Esther, quando o tio dela, Mordecai, chegou perto dela e falou assim que o povo precisava dela e que ela tinha que chegar diante do rei, a rainha Esther, ela já era rainha, só que ela não se sentia rainha. Ali ela já era rainha, ela falou assim, tem um mês que o rei não me chama. Então ela se sentiu insegura. Por quê? Ela já era rainha, ela tinha aquela posição, mas ela não sentia dentro dela aquela autoridade que já estava sobre ela. A autoridade, mãe, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas emoções, sobre a sua casa, sobre a ordem no seu lar. Deus já te deu. O território é seu. Muitas vezes nós sentimos tão fracassada. Você pode ter uma casa simples, eu já morei em mansão, sabe? Hoje eu moro numa casa simples, uma casa pequena, porque desde quando nós passamos, né, nossa família passou por uma falência muito... Eu falo assim, existe falência muito grande sim, porque dependendo do patamar que você atingiu na vida financeira, a queda, ela é maior, né? Se você tá aqui, se você atingiu um nível e você cai daqui, é diferente do que você cair daqui. E a nossa família passou por uma situação financeira, uma falência muito difícil, depois nós reestruturamos de novo. E para uma mulher isso é muito, muito complicado. Mas hoje eu vejo que não importa se você mora numa mansão, se você mora numa casa grande ou se você mora numa casa pequena, ou que você mora numa casa simples, ou que você tenha acessórios, né, para adornos para sua casa que sejam caríssimos, ou adornos que custam pouquinho dinheiro. O que importa é você saber que aquele território é seu,
É isso que realmente nos satisfaz. Enquanto eu morava numa mansão tão grande, eu deixava que as pessoas, né, numa casa onde tinha muitos cômodos, onde tinha muitos adornos, mas muito daqueles adornos ali eu não era escolhido por mim. Muito dos adornos, a maioria dos adornos não foi eu que tinha escolhido. Eu deixava outras pessoas escolherem por mim, porque eu não tinha confiança no gosto que eu tinha. Porque durante tantos anos as pessoas falavam assim, isso é feio, mas foi Deus quem me fez assim. Foi Deus quem fez você assim. Pode ser feio para o outro, mas pode não ser feio para você. E tá tudo bem com isso. E quando você aprende isso, e eu vejo que o meu filho, na idade de 23 anos, tem passado por algumas dúvidas, às vezes ele não tem confiança. Você vai ver, você que tem filho homem, às vezes ele passa por essas dúvidas. E hoje, através daquilo que Deus me ensinou, eu tenho ensinado para o meu filho. A ele ter a confiança e celebrar quem ele é. Mãe, se você não saber celebrar quem você é, ainda com todos os seus defeitos, dificilmente você vai ensinar os seus filhos a celebrar quem eles são em Deus. Eu quis durante 10 anos da minha vida, muitas já sabem aqui, 10 anos da vida do meu filho, eu quis obrigar que ele tocasse piano. Eu levei ele 10 anos na aula de piano, obrigado. Ele ia chorando, mas ele ia, porque eu queria que meu filho tocasse piano e ele tocasse e ele cantasse na igreja. Eu queria isso para ele. Eu queria e eu obriguei o meu filho praticamente durante 10 anos a fazer isso. E um dia a professora falou assim, Érica, o Natan sabe tocar lindamente, ele sabe ler partitura muito bem, ele sabe cantar, mas ele não quer, ele tem que querer. Foi quando eu percebi que eu estava obrigando a meu filho a ser algo que ele não era para ser. Não era. E tá tudo bem com isso. E hoje o meu filho tem outras qualidades, outras aptidões. E outro dia, na hora que eu vi ele falando comigo, o meu filho tem 23 anos, e como que Deus fala comigo através dele. Eu falei assim, gente, como que Deus fala, como que Deus usa o meu filho para falar comigo. Como que ele usa? E eu vi que estava tão sério que eu cheguei e vi uma mesa. A gente estava pensando em mudar de casa, em comprar uma casa, que não deu agora esse ano. Mas a gente estava pensando em mudar de casa e eu olhei uma mesa assim, posta. Eu olhei uma mesa posta. E aí eu mostrei pra ele, falei, filho, nós somos muito amigos, assim, a gente compartilha, né? Aí eu olhei e falei assim, olha que mesa linda, eu ainda vou ter uma mesa dessa, assim. Aí ele chegou, olhou pra mim e falou assim, a vovó não deixa você ter essa mesa não, mãe. Foi aí que eu percebi a gravidade que eu tinha dado a minha autoridade pra outra pessoa. E aí eu olhei pra ele e falei, não, meu filho, eu vou ter uma mesa dessa, eu vou ter esses adornos aqui pra mesa, e eu vou ter as coisas na minha casa. Aí eu cheguei, uns 30 anos de casado, comprei várias coisinhas, gente, várias coisinhas, assim, coisas que eu queria há anos. Comprei, assim, coisas bobas, tão bobas. Eu vou ter a coragem de mostrar pra vocês uma foto aqui, pra você falar assim, gente, o que essa mulher... Às vezes vocês me veem aqui, né, com tanta... Mas... E ontem aconteceu algo assim tão maravilhoso. Eu quero falar que quando você tem posicionamentos, eu tô contando algo pra vocês tão simples, mas isso é sério demais. Quando você sabe e quando você conhece o território que Deus te deu. Quando você dá valor. Essa semana pra mim foi uma semana assim tão maravilhosa que eu não tinha há tantos anos de eu amar cada cantinho da minha casa, porque eu fiz questão de cada cantinho eu colocar algo que eu sempre sonhei e não precisei de gastar muito dinheiro com isso. E eu sempre, como a gente teve uma posição social muito boa, uma época da nossa vida, e aí quando eu não podia comprar algo assim extraordinário, se eu fosse comprar um quadro, se não fosse aquele quadro de não sei quantos mil, aí
o meu marido falava assim, não, nós vamos esperar para quando a gente puder comprar aquele de tantos mil a gente comprar, mas esse aí não. E não precisa disso. Você pode entrar dentro da sua realidade e Deus faz fazer ficar algo lindo dentro da nossa realidade. Eu quero que nessa manhã, se você puder aprender alguma coisa, é pensar. Dê valor ao território que Deus te deu. Dê valor a cada cantinho da sua casa. Dê valor às qualidades que Deus deu ao seu filho. Ao seu filho. Deus deu qualidades que Ele não deu para outras pessoas. Ele pode não às vezes fazer aquilo que você deseja ou frustrou as suas expectativas, mas saiba que na vida do seu filho existem qualidades que só ele tem. E nós temos que achar essas qualidades e pedir a Deus para abrir os nossos olhos. O seu marido pode não ser igual o de outra pessoa, mas Deus deu qualidades ao seu marido que só ele tem. Só ele tem. E não confunda, mulher, submissão com você entregar o seu território, até mesmo para o seu marido, de algo que Deus deu a você. A você. Não dê para outra pessoa. Não confunda honrar pai e mãe do que você passar a sua vontade. Aconteceu algo também aqui essas 2 semanas e Deus tem me falado tantas coisas. Eu sempre fui uma pessoa hospitaleira. Sempre falei de hospitalidade. A minha casa sempre foi cheia, gente. Sempre. Eu sempre recebi muitos amigos. Quando eu morava em Nova York, na minha época, no início do meu casamento, a gente era de uma igreja que chamavam muitos convidados para poder ir na igreja, que vinha do Brasil. Eu morava numa casa grande e sempre a minha casa recebeu convidados. Eu sempre tinha um quarto, tanto no Brasil, e aqui eu moro na cidade de Miami, então vem muita gente. E aqui nós temos 3 quartos apenas, né? Eu tenho meu quarto, eu tenho o quarto da minha mãe, que ela mora com a gente, e os meus filhos dividem o quarto. E todas as vezes que vem visita aqui, eu tiro os meus filhos do quarto, coloco um para dormir comigo e coloco um colchão para o meu filho mais velho. Sempre foi assim. E eu recebo um casal de amigos nossos, eu falo assim, como que Deus fala, né? Eu recebi um casal de amigos nossos há 2 semanas e a gente vinha, primeiro eu recebi a minha cunhada, com o meu cunhado e as minhas sobrinhas, e eles ficaram no quarto dos meus filhos durante alguns dias, né? Que foram 4 dias que eles ficaram aqui. Depois nós fomos viajar e meu filho, ele é grande, ele é muito grande, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele tem mais de 1,80 m. Então, ele foi dormir nessa cama, a cama dessa casa era pequena, então ele não conseguiu dormir direito. Ele falou assim, mãe, toda vez que eu ia virar, parecia que eu ia cair. Então ele falou assim, eu não consegui dormir direito. E ele estava 2 semanas já sem dormir no quarto dele. Quando nós chegamos aqui, teve um casal de amigo que falou assim, eu vou para aí. Eu falei, sempre eles vieram, sempre dormiram no quarto deles. Mas dessa vez o meu filho virou para mim e falou assim, mãe, eu não queria dar o meu quarto hoje. Eu não queria que dessa vez eu cedesse o meu quarto. E eu entendi. E falei, foi a primeira vez que eu recebi um casal, e olha a profundidade dessa palavra que Deus me falou. Que a gente deve honrar os da nossa família e a posição que nós temos. E aí, esses amigos nossos, na hora de dormir, eu falei com eles assim, falei, olha, eu vou montar aqui para vocês na sala, porque o Nathan tem noites que ele não tá dormindo, e ele pediu para dormir no quarto. E aí, quando foi no outro dia, no dia seguinte, e meu marido insistiu um pouco com meu filho, não, você tem certeza, não sei o quê. Aí ele falou, não, pai, eu não quero dar o meu quarto dessa vez. E aí, quando foi no outro dia, a gente tava tomando café da manhã, o meu amigo que também é cristão, ele falando assim, você quer receber uma palavra de Deus? Ele falando assim, muitas vezes nós queremos honrar. Para a gente honrar outras pessoas, nós desonramos os nossos filhos. Essa palavra veio assim, ele falando assim, eu aprendi que eu tenho que me adaptar com aquilo que vocês me ofereceram.
Ele falou assim, Deus está me ensinando isso. Ele falou assim, muitas vezes os filhos dele já são mais velhos, já são casados. Aí ele falando assim, quantas vezes eu tirei os meus filhos do quarto para poder agradar a outras pessoas. Mas primeiro nós temos que honrar aqueles que moram conosco. Primeiro você tem que honrar o seu território. E ele falou assim, eu tenho certeza, se vocês tivessem outro quarto aqui, eu estaria no outro quarto. Mas isso é o que vocês têm para me oferecer. E eu tenho que me adaptar. E foi assim, Deus me falou isso. Quando eu vou na igreja ontem, depois que eu já tinha feito a minha compra, tinha feito a minha cama, né, tinha comprado, almofada para minha cama. Eu sempre quis almofada para minha cama. Eu comprei 2 almofadas assim, lindas, um preço assim super baratinho e coloquei as almofadas na minha cama e eu estava feliz com isso. Deus me confirma essa palavra ontem na igreja. Eu fui na igreja e Deus fala sobre território. Deus falou sobre isso. E ontem, eu nunca fui no supermercado dia de domingo, mas ontem eu fui sozinha no supermercado para fazer a compra da casa, sozinha. Eu falei, eu vou hoje, porque eu quero ir hoje, porque eu sei que amanhã o carro não vai estar em casa. Eu vou hoje porque eu quero ir sozinha comprar as coisas. Gente, parece uma bobeira para você, mas isso é muito sério que eu tô falando. Isso é eu tomar posse do território. E olha o que aconteceu ontem comigo dentro do supermercado. Hoje tá diferente, né? Hoje eu tô contando um pouquinho da minha vida para vocês, mas eu sei que Deus está ministrando no seu coração. Quando eu cheguei no supermercado, eu tava conversando com uma amiga pelo áudio. O supermercado, gente, tava lotado. Sabe aquele supermercado assim, lotado? E eu tava conversando com ela no áudio e eu falei com ela assim, falei sobre orar e falei a palavra oração. Aí teve um casal que estava do lado, um casal de senhores. Ele pegou e falou assim, falou em espanhol comigo, isto mesmo, minha irmã, nós temos que orar, estamos em batalha, falou assim. E era um casal de venezuelano, e aí ali a gente começou a conversar, e depois ele me apresentou a esposa dele, e eu fui indo porque eu falei a palavra oração, e ele falou, estamos em batalha espiritual, a gente tem que orar. E eu fui para outra sessão. Aí fui para outra sessão, de repente ela vem, a esposa vem e fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Gente, Deus me deu uma palavra profética dentro do supermercado, que eu não ia estar ali, e ela falou comigo. Ela falando assim, você está alcançando e você está tendo seu território. E ela falando assim, a sua vida está como um degrau, e cada vez que você sobe o degrau para você conquistar um território, você faz muita força, você se desgasta muito, mas sabe que Deus está com você. Gente, dentro do supermercado. Eu vou mostrar essa foto para vocês porque eu achei demais ontem. Olha só, essa mulher. Eu falei assim, foi tantas coisas que Deus falou comigo. Vou mostrar para vocês também essa mulher, como que Deus usou essa mulher. Eu dentro do supermercado ontem, eu tava chorando. E eu falei assim, eu tenho tido resultados de posicionamentos que eu tinha que ter tomado há tantos anos e não tomei. Às vezes, mulher, mãe, você tem que tomar, esposa, você tem que tomar o seu território que já é seu. O território já é seu. Satanás, ele vinha ali. Ele não entrou naquele homem de uma vez só. Ele foi pegando territórios da vida daquele homem. Até tomar posse por completo. E ele não queria sair daquele território. Ele queria ficar ali. Mas eu vou te falar. O território é seu. Você vai ter autoridade. Você tem autoridade nas suas mãos. Para subir essa escada. Eu sei que Deus deu essa revelação para essa mulher, não foi só para mim, foi para mim que estou falando aqui para você. A vida, ela é uma escada, sim, e nós temos que subir degraus. Satanás quer que a gente fique ali onde que a gente está, e cada vez que a gente sobe, a gente tem que se esforçar, mas eu quero te falar que Deus é contigo. Deus é contigo. Gente, olha o que eu comprei para minha casa, são coisas bobas, tão baratinhas. Tão assim, tão baratas. Eu comprei, olha só a minha cama.
A única coisa que eu queria era comprar uma almofada para minha cama. Eu passei 30 anos com vontade de comprar uma almofada para minha cama. Sabe quanto que, assim, essas almofadas aí custou... Aqui custa tão baratinho essas almofadas, tanto barato. Eu falei assim, o que que me impedia de comprar uma almofada? São coisas bobas. Olha só. Olha só. Olha isso aqui. Eu até coloquei ali, olha. Eu coloquei comprei esse quadrinho, gente. Quadrinho assim de $5. Que ele vem com umas cartinhas. Aqui tá escrito floresça onde você está plantado. E ele tem várias cartinhas. Olha só. Eram coisas bobas que eu não tinha coragem de trazer para minha casa. Com temor do que as pessoas vão falar. É feio. São coisas tão ridículas, mas que Satanás vai tomando o nosso território. Comprei almofadas para minha casa, olha só. Comprei almofadas. Gente, depois de 30 anos de casada, eu tive essa coragem. E você pode pensar assim, que coisa absurda que ela tá falando. Comprei quadros para eu colocar na minha casa inteira. Esse quadrinho aí eu vou colocar versículos bíblicos. Eu sempre quis ter versículos bíblicos estampados na minha casa, onde que eu fosse. Comprei vários quadros desse. Agora eu tô fazendo a arte para poder colocar em todas, em todo. Eu vou colocar assim vários. Depois eu vou tirar a foto para vocês e vou mostrar para vocês. Gente, comprei toalhinha, eu tirei foto de... Olha que quadro lindo. Tirei foto de várias coisas para eu poder colocar na minha casa. São coisas tão bobas, tão bobas, tão bobas, que eu cheguei na minha casa e falei assim, o território é meu. A gente já vai ter que orar, porque eu tenho o meu tempo escasso. Mas deixa eu falar para você. Não deixe seu marido tomar o território que é seu. Não permita os seus filhos tomar o território que é seu. Não permita amigos, amizades tomar o território que é seu. Eu quero hoje que você celebre quem você é. Do jeito que você é. Do jeito que você é. Do jeito que você é, foi Deus que te fez. Foi Deus quem fez você. Tem poucos dias. E eu sempre tenho ministério, né? Então, às vezes, para eu conciliar o ministério com as coisas da minha casa e com filhos, né? Hoje, gente, eu acho a coisa maravilhosa pegar o carro e levar meu filho para a escola. Coisas que, às vezes, uma mãe fala assim, a minha amiga dormiu aqui em casa, e ela falando assim, eu acordo cedinho para levar meu filho para a escola, e ela falando assim, nossa, eu não tenho saudade de levantar cedo e levar meu filho para a escola, e eu celebro tanto de levar ele para a escola. Eu tenho orgulho de falar que só tem 2 anos que eu sou dona de casa. 2 anos apenas que eu sou dona de casa. O resto, todos os anos, eu trabalhei fora. Eu tive uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. Mas quando você está no lugar que Deus colocou, você é satisfeita, você é feliz. E a mesma felicidade que eu estou sentindo nesses dias de ter tomado meu lugar, é isso que eu quero falar para você. O território é seu. Não deixe, não confunda submissão. Não confunda honra com você entregar o seu território para outra pessoa. Respeite, honre, seja submissa ao seu marido. Eu estava olhando Provérbios 31. E quando eu leio Provérbios 31, os meus filhos... Você sabia que Provérbios 31, quem escreveu foi um filho que escreveu sobre a mãe? E os meus filhos, eles falam assim comigo. Eu vou ter que ir no Brasil para fazer uma cirurgia, né? E o meu filho mais velho falou assim, nossa mãe, como que nós vamos fazer sem a senhora aqui?
E isso alegra o meu coração, porque com todos os meus defeitos, que às vezes a gente tem, todos, eu falo assim, eu tenho valor aqui. E eu quero falar com você, você tem valor aí dentro da sua casa, mulher. Você tem valor dentro da sua casa, mulher, você tem valor. Aí é onde você está. Não deixa, às vezes o que é feio para outra pessoa, mas se você acha bonito, é bonito. É bonito, é porque Deus te fez assim, para você achar aquilo bonito, ainda que para os olhos dos outros seja feio. E eu tenho certeza que Deus falou com muitas mulheres aqui hoje. O território é seu. O território é seu. Você tem domínio sobre ele. Você tem domínio sobre os seus filhos, sobre a autoridade que Deus colocou nas suas mãos. Você tem domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Você tem domínio. O território é seu e não deixe que Satanás retire o território de você, daquilo que você recebeu por herança. O território é seu. O território é seu. A mesa é sua. A administração da casa é sua, mulher. O homem é o cabeça da casa. Eu li o capítulo 8 de Lucas, versículos 33 ao versículos 39. Então eu quero falar para você, né? No ministério também teve muitas pessoas que falavam assim, faz isso, faz desse jeito, faz assim. Aqui o ministério Deus colocou nas suas mãos. Se ele quisesse colocar na mão de outro, ele teria colocado. Faça conforme a sua força. E não faça para agradar ninguém. Faça para agradar a Deus. Se você está fazendo o seu papel para agradar a Deus, todas as coisas vão fluir. Todas as coisas vão fluir. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque aí, o território é meu, o território é meu, o território é meu, o território é meu. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor formou cada mulher aqui, Senhor Deus, de uma maneira sobrenatural e maravilhosa, com todos os gostos específicos que essa mulher tem, Senhor. O Senhor criou, Senhor, a cada uma de nós, Pai. E o Senhor nos deu territórios aqui nessa terra. Nós queremos agora, Senhor, orar pelos nossos territórios. Senhor Deus, nós não permitimos que Satanás tome conta do nosso território. O território é meu. O território é meu. Os filhos, ó Deus, são territórios que o Senhor nos deu. O nosso casamento é território que o Senhor nos deu. A nossa casa, Senhor. Os detalhes da nossa casa. Senhor Deus, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente é território que o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu domínio sobre o território que nós pisamos. O Senhor nos deu autoridade, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, que essas mulheres agora, que essas mães agora, Senhor Deus, que estão cansadas, ó Deus, porque Satanás tem tentado tomar o território, Senhor, que elas possam se posicionar nessa manhã, que elas possam se posicionar diante, Senhor Deus, das circunstâncias, diante dos filhos, Senhor Deus, e pensar que elas têm autoridade, que a autoridade foi o Senhor é quem deu. Foi o Senhor que deu essa autoridade, Pai. Senhor, eu te peço agora, tem mulheres que estão desanimadas com a casa. Às vezes, Senhor Deus, é tanto cansaço físico que nós temos, mas eu te peço o renovo agora do céu. Eu te peço, Senhor Deus, um amor, Senhor Deus, por cada cantinho da casa, para que ela possa sentir, Senhor Deus, que aquele território foi o Senhor que presenteou, Senhor Deus, de terras, de lugares, de espaço, Senhor, de lugares, Senhor Deus, dentro da igreja, Senhor Deus, de ministérios, ó Pai, foi o Senhor é quem deu, o Senhor está dando território aqui agora, Senhor Deus, o Senhor já deu, nós temos é que tomar posse. Tem mulheres aqui que precisam se posicionar, porque o Senhor já deu, o Senhor já deu, o Espírito Santo te fala, é seu, você só tem que se posicionar onde você está, é seu por herança, é seu por herança, autoridade, Senhor Deus, e domínio, o Senhor está nos dando essa manhã.
Em nome de Jesus nós oramos agradecidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É seu, mulher. Hoje eu fui bem vulnerável aqui com vocês, né? Hoje foi uma live diferente do que todas as outras sempre que eu faço. Mas eu gostaria, né, de compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, porque nós somos aqui uma grande família. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, agora nós voltamos com Bíblia todo dia. Um beijo, Deus abençoe.